Olá! A Receita Federal liberou hoje o dinheiro do lote residual de restituição do imposto de renda que ficaram na malha fina entre os anos de 2008 e 2016. Para saber se você tem direito, basta acessar o site da Receita na internet, que é o www.receita.fazenda.gov.br. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Consequências no Brasil. De olho no futuro do idoso, a Assembleia comemora o Dia Estadual da União e Defesa da Família. Prêmio Ana Nery é entregue a 55 enfermeiros de São Paulo. Uma audiência pública debate a demissão de funcionários da imprensa oficial. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Vamos começar o Jornal da Assembleia de hoje conversando ao vivo com o repórter Jorge Machado. Ele se encontra aí neste momento no plenário Juscelino Kubitschek. Eu acho que terminou, né, Jorge, agora essa sessão solene que presta uma homenagem a um guarda civil metropolitano que faz mais, né, Jorge, do que suas obrigações diárias. Boa tarde. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde. Um trabalho muito digno, agora reconhecido pelo Parlamento Paulista com o colar de honra do mérito legislativo, que é uma iniciativa do deputado Gil Lancaster, do Democratas. O inspetor classe especial Marcos Antônio Pinto de Moraes começou o trabalho há 10 anos. Ele vem retirando moradores de rua e devolvendo às suas famílias por meio das redes sociais. Ele fotografa, publica e depois faz contato com as famílias. Ele já devolveu em cerca de 10 anos de trabalho 70 pessoas em situação de vulnerabilidade. O que era um serviço humanitário individual agora passou a ser institucionalizado pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Um exemplo de vida. Marcos de Moraes promove a ideia de um mundo mais humano e equilibrado, foi o que disse o proponente desta sessão solene, o deputado Gil Lancaster, do Democratas. E daqui do plenário Juscelino Kubitschek, nós vamos ao auditório Franco Montoro, onde fala ao vivo a repórter Silvia Garcia. Ela tem informações sobre uma audiência pública que acontece neste momento aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Jorge. Boa tarde para todo mundo. Essa audiência pública começou por volta das 10h30 da manhã. Na verdade, essa é uma audiência pública da Câmara Federal, de lá de Brasília, que está percorrendo vários estados do país para discutir o assunto Escola Sem Partido. Este é um movimento que surgiu em 2004, quando alguns membros da sociedade civil acreditaram ver indícios de que as escolas estavam sendo usadas para doutrinação. Bom, como eu disse, essas audiências estão percorrendo todo o país. E hoje foi a vez da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo discutir o assunto. Neste momento, quem está discursando é a advogada Daniela Buzarrosco. A mesa foi formada por várias autoridades do assunto e na presidência está o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bom, como esse projeto de lei foi feito através de uma comissão especial lá na Câmara, ele não vai passar por outras comissões. Ele já vai direto para plenário em agosto e, se aprovado, passa no Senado e aí sim ele vira lei. Eles presumem, os autores dos projetos, junto com os relatores, que esse projeto de lei vire lei da Escola Sem Partido a partir de 2018. O evento teve o apoio do deputado Coronel Telhada, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Silvia. E hoje é o Dia Nacional do Assistente Social. Para comemorar, a Assembleia Legislativa organizou um ato solene. Eu converso agora com a repórter Priscila Silvério, que tem mais detalhes desse evento. Olá, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O ato solene terminou agora há pouco, mas olha, o auditório Teotônio Vilela ficou pequeno para tantas pessoas comprometidas com assistência social em todo o estado. Bom, 14 pessoas foram homenageadas pelos serviços prestados ao cidadão. E quem esteve aqui foi o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano Pêssaro, que ressaltou a importância dos programas sociais e do impacto deles na vida das pessoas. Também falou sobre a valorização do profissional, que segundo ele não há essa valorização e é preciso repensar. Também disse que a área precisa de investimento e que em momentos de crise essa área acaba recebendo ainda menos recursos. O ato solene foi em comemoração ao Dia Nacional do
assistente social, e teve a iniciativa do deputado Marco Vignoli, do PSDB. Ele que já fez parte da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social quando coordenava o programa Viva Leite. Sérgio. Obrigado, Priscila. Uma audiência pública de iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, debateu a demissão de funcionários da imprensa oficial do Estado de São Paulo. 31 de março, a imprensa oficial do Estado de São Paulo demitiu 20 funcionários, entre jornalistas e gráficos, com 18 anos de trabalho. Os trabalhadores dispensados eram responsáveis pela elaboração do clipping de notícias dos órgãos públicos e autarquias do governo estadual. Por serem concursados, os profissionais demitidos alegam que as dispensas foram arbitrárias. Foi alegado que o nosso produto era deficitário, então nós seríamos desligados. Somos seletistas e, para ser demitido, entendo que tenha que ter um processo administrativo ou alguma motivação, o que no caso não houve. A direção do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, que participou da audiência pública, defendeu a recontratação dos demitidos. A gente está numa luta em defesa de todos os empregos, dos 20 pessoas que foram demitidas e do conjunto de profissionais que estão lá. Por quê? Porque a imprensa oficial é um serviço de relevância pública, é um serviço em prol do povo de São Paulo. O Diário Oficial e todo o trabalho que a imprensa oficial faz, para além do Diário Oficial, são da maior relevância e têm que ser defendidos como um benefício público para a população paulista. A audiência pública pela reintegração dos demitidos e pela suspensão de novas dispensas na imprensa oficial foi organizada pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vários funcionários foram demitidos sem uma justificativa plausível. Nós queremos aqui ouvi-los e tomar providências nesse sentido, para que eles sejam imediatamente readmitidos. O governo agora utiliza essa argumentação de que há uma crise econômica, que caiu a arrecadação. Isso não é verdade. Nós aprovamos o orçamento aqui de 206 bilhões de reais para esse ano. A arrecadação não está caindo tanto assim. No final da nossa Assembleia, da nossa audiência pública, nós vamos fazer os encaminhamentos. Provavelmente nós vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a comissão aqui da Assembleia Legislativa de Fiscalização e Controle. Um ciclo de palestras realizado aqui na Assembleia Legislativa discutiu como os efeitos das decisões mais importantes no mundo hoje podem repercutir no Brasil. Entre os temas debatidos estão a saída do Reino Unido da União Europeia e a escolha de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. As palestras foram no auditório Teotônio Vilela e tiveram apoio do deputado Júnior Aprilante, do PSB. Entre os oradores está Tiago Cortes, assessor do parlamentar, que falou sobre Trump versus politicamente correto. Esse ciclo é uma tentativa de mostrar para assessores, pessoas que trabalham na casa e o público em geral, digamos que uma visão diferente desses eventos da conjuntura internacional, uma visão mais alternativa do que significa o Brexit, do que significa o Trump, como isso afeta o Brasil, as relações do Brasil com os Estados Unidos, e dar um panorama geral completo dessa questão internacional hoje, que mudou bastante. Como Trump venceu a mídia, fake news versus Infowars foi outro tema debatido. Toda essa questão a respeito de fake news, ou seja, a respeito de notícias falsas, de boatos, de internet, não sei mais o que, ela tem muito mais a ver com controle do que com verdade. As pessoas não estão interessadas no controle. Eu não imagino que o governo vai estar interessado na verdade pura, revelada ali, para o cidadão conseguir chegar naquela verdade. Não, ele está querendo saber o que ele consegue controlar. E até as próprias agências de mídia, elas fazem esse tipo de controle interno, essa tentativa de controlar o público, de controlar o que o público vai pensar a respeito de algo, a respeito de alguma pessoa. A saída do Reino Unido da União Europeia aconteceu depois de um plebiscito realizado no dia 23 de junho do ano passado, movido por ideais anti-imigração. Ideia compartilhada por Donald Trump, que assumiu a Casa Branca no dia 21 de janeiro deste ano. Para André Barreto, os especialistas não previam nenhum dos dois acontecimentos. Por isso, ele trouxe a discussão para o auditório. O que faz a cabeça dos intelectuais é o pós-modernismo, é o relativismo e é o irracionalismo. Isso levou eles a entrarem numa bolha e tentarem aplicar a realidade dessa bolha na realidade concreta, mas a realidade concreta fala sempre mais alto. Então, as pessoas comuns, as pessoas que estão completamente distantes do mundo acadêmico, universitário, afetado por essa bolha, fizeram o oposto do que os especialistas achavam que elas fariam,
André sentou na primeira fila para aproveitar o máximo do conteúdo apresentado. Ele é apaixonado por política internacional e diz que não poderia perder. A princípio, eu não concordo muito com a premissa que é apresentada, né? Os especialistas erraram tanto. Eu não acho que o erro deles foi tão grande. Claro que eles erraram o palpite, né, de quem venceria, mas eu vejo alguns problemas nisso, né? Eu vejo a vitória de Trump, por exemplo, como um acidente histórico. Ele venceu porque ele conseguiu vencer em 3 estados que tradicionalmente quem vencia eram os democratas e com menos de 1% em cada um desses estados. Então eu gosto de conhecer as versões contraditórias. Conferir agora como fica o tempo na tarde desta segunda-feira no estado. Na região metropolitana de São Paulo, o céu fica nublado no fim do dia, mas não há previsão de chuva. A máxima é de 23 graus. Presidente Prudente e região, o tempo fecha no fim do dia e chove em áreas isoladas. A máxima é de 27 graus. Na região de Araçatuba, o sol aparece entre nuvens agora à tarde. Mas à noite vai chover em pontos isolados. A máxima chega aos 28 graus. Também deve chover agora à tarde durante a noite na região de São José do Rio Preto. A máxima chega aos 27 graus. E em Ribeirão Preto e região, a previsão é de pancadas isoladas na parte da tarde. E à noite a máxima chega aos 28 graus. O Estadual da União e Defesa da Família foi comemorado com festa e ginástica aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Vamos voltar a falar com o repórter Jorge Machado, que está ao lado de Adelson de Souza, que é o Guarda Civil Metropolitano homenageado hoje numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, não é isso, Jorge? Bem, Sérgio, o homenageado está tirando fotos neste momento aqui com o deputado Gil Lancaster, convidados. Ele trouxe a esposa também, o Marcos Moraes. Eu vou conversar com Adelson de Souza, que é o comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que se disse também orgulhoso. Toda a corporação acaba recebendo esse colar de honra ao mérito legislativo nesta Casa de Leis. Aliás, é um serviço que era individual, começou lá, pequenininho, 10 anos atrás, e que agora está sendo expandido. Explica para a gente, comandante. Muito bom dia. A Guarda Civil, a partir do momento que começou essa gestão, em janeiro, nós tomamos conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Marcos Moraes, o nosso guarda de classe especial, e a partir daí nós resolvemos institucionalizar o serviço. Nós já temos diversas outras ações comunitárias e a partir de agora esta é mais uma das ações que a Guarda Civil Metropolitana executa tentando colaborar com a sociedade de São Paulo. Um trabalho difícil, já visto que são 16 mil moradores de rua só na capital. Sim, sem dúvida, é um trabalho que é difícil, mas se nós pudermos colaborar um pouco com ele, salvando uma vida, encaminhando outra, nós já temos uma colaboração que são pessoas, né? Elas precisam ser tratadas e retiradas dessa situação degradante. Muito obrigado, parabéns, sucesso na sua empreitada. Só lembrando aqui, o comandante me disse, são 5.780 GCMs, guardas civis metropolitanos aqui na capital, e outros 200 estão sendo incorporados. Sérgio, com você. Obrigado, Jorge. A repórter Silvia Garcia volta agora ao Jornal da Assembleia para falar da sessão solene, né? Mais uma sessão solene que marca o encerramento da Semana da Cidadania e Segurança, não é isso, Silvia? Isso mesmo, Sérgio. A gente aproveitou aqui o finalzinho aqui dessa audiência pública que está acontecendo no Auditório Franco Montoro para falar da agenda da casa de logo mais. Essa sessão solene, Sérgio, marca o encerramento da Semana de Cidadania e Segurança no estado de São Paulo. Além do cronograma de palestras voltadas para a segurança pública, esta semana também comemorou os 32 anos de fundação do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, que foi fundado em 10 de maio de 1985. O evento de logo
logo mais à noite é iniciativa do deputado Celino Cardoso, do PSDB, e vai contar com a presença de autoridades municipais e estaduais de segurança. Só lembrando que essa sessão solene tem hora para começar a partir das 8 horas da noite, no plenário Juscelino Kubitschek. E a repórter Priscila Silvério tem as informações de uma audiência pública que acontece logo mais à tarde aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Priscila, conta pra gente o que deve acontecer nessa audiência pública. Boa tarde, Silvia. Bom, o assunto é a crise nas universidades públicas, em especial USP, Unicamp e Unesp. Essas instituições receberam no primeiro quadrimestre deste ano verba inferior, a pior verba do governo dos últimos 7 anos, 2 bilhões e 900 mil reais. Segundo as instituições, elas dizem que esse valor dá apenas para pagar salários de funcionários, professores e técnicos. Essa audiência pública é um pedido do deputado Carlos Janazzi, do PSOL. Vai começar às 2 horas da tarde aqui no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Ok, Priscila, obrigado. E sábado aconteceu a comemoração do Dia Estadual da União e Defesa da Família aqui na Assembleia Legislativa. O tema deste ano foi o papel do idoso na construção da família brasileira. O evento partiu do deputado Márcio Camargo, do PSC. Um pouco de zumba para aquecer o corpo. A dança com ritmos latinos anima os participantes, a maioria com mais de 60 anos. No Brasil, a expectativa de vida para os homens é de quase 72 anos e de 79 anos para as mulheres. A busca de qualidade de vida para esta faixa etária faz parte das ações do deputado Márcio Camargo, do PSC, autor da lei que instituiu o Dia Estadual da União e Defesa da Família. O intuito dessa lei é valorizar a família, Estou aqui ao lado da minha querida mãe, graças a Deus aqui ao nosso lado, uma pessoa batalhadora que lutou muito pela nossa família. E eu quis valorizar a família, A família hoje que está um pouco degradada em função das drogas. O maior inimigo da família são as drogas. Manuel fez questão de trazer toda a família, inclusive o pai, já próximo dos 100 anos. Recebemos esses valores porque é a célula máter de uma sociedade. Uma família bem construída é uma sociedade melhor, uma sociedade sadia e uma sociedade saudável. As famílias que vieram de cerca de 50 cidades do estado de São Paulo acompanharam uma palestra sobre envelhecimento ativo. Você gosta de viver? As perguntas, bem, gosto de viver. Você gosta de viver muito? Gosto de viver muito. Então, você precisa envelhecer para viver muito. Ou seja, ninguém escapa, do processo do envelhecimento. E o problema não é envelhecer, o problema são as comorbidades, como a gente chama, o problema são as doenças crônicas degenerativas que acompanham a idade. E nós temos medidas preventivas, medidas de nutrição, medidas de atividade física, de orientação psicológica, de orientação para que a velhice seja confortável e para que a velhice seja com qualidade. O deputado Gilberto Nascimento, do PSC, que preside a Comissão do Idoso na Câmara Federal, lembra que esta faixa etária é cada vez mais significativa na sociedade. Políticas públicas para o idoso, infelizmente, nesse país nós temos muito poucas, porque essa condição do idoso é uma coisa nova na sociedade. Até então nós estávamos dizendo o seguinte, nós somos uma sociedade jovem, uma sociedade nova. Só que essa sociedade nova envelheceu muito rápido. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje 25 milhões de idosos. Daqui 9 anos seremos 36 milhões e em 2050 seremos 1/3 desta população. Agora, logicamente, por ser uma coisa nova, tanto que a Câmara Federal, ela não tinha uma comissão específica para idosos. Ela tinha, por exemplo, comissão de finanças, comissão de orçamento, comissão de educação, correto? Mas ela não tinha uma comissão de idosos. Isso por quê? Porque não se tinha tantos idosos no país. Hoje há necessidade de criação de políticas públicas para os idosos. Alunos de um cursinho preparatório da Zona Leste de São Paulo visitaram a Assembleia Legislativa. O passeio pode ter servido para despertar o interesse dos estudantes pela política. Letícia mora na periferia, mas a distância física de casa até a Assembleia Legislativa não é motivo para que ela fique longe da política. Letícia e seus amigos passaram uma tarde no Parlamento Paulista conhecendo o trabalho dos deputados estaduais. Estar aqui, ver como funciona, ter oportunidade de até cogitar mesmo, estar aqui um dia como deputada, ou até como presidente ali, por que não? É algo, maravilhoso, assim, é uma oportunidade única. Todos são alunos do cursinho Mafalda, no Tatuapé, zona leste da capital.
que prepara estudantes da rede oficial para ingressar nas universidades públicas e particulares com bolsas de estudo. Esses estudantes, eles são oriundos da periferia da Zona Leste, principalmente, mas da periferia da cidade, e é renegado isso a eles, essa presença da política na vida deles. Então, estar aqui hoje, basicamente, vai impactar para que eles vejam que a política faz parte do dia a dia, faz parte do fazer deles. São aprovadas leis para todo o estado de São Paulo. Muitas leis já foram aprovadas aqui. Durante a visita à Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL explicou aos jovens noções sobre o funcionamento da Casa de Leis. A presença, a visita dos alunos aqui é importante porque eles conhecem melhor, é uma oportunidade para conhecer melhor o funcionamento do Poder Legislativo, a função da Assembleia Legislativa, que é fiscalizar o Poder Executivo, que é legislar e representar a população. É importante que eles se apoderem do espaço. A experiência serviu para despertar nos jovens o sentido da política, uma prova de cidadania no vestibular da vida. Você quer seguir o quê? Qual a profissão? Eu pretendo me formar em medicina, mas eu tenho bastante senso crítico também para a política. Realmente é um tema que me interessa bastante. Eu paro bastante, presto muita atenção a respeito da política, o que acontece, porque de uma forma totalmente completa ela acaba interagindo. Então isso ajuda bastante. Previsão do tempo em mais cidades do interior paulista. Em Marília e região, a previsão é de tempo nublado. Mas não deve chover, a máxima chega aos 26 graus. Bauru e região, sol aparece a maior parte do dia, mas no fim da tarde o tempo fecha, não há previsão de chuva, a máxima chega aos 27 graus. À tarde de segunda-feira terá tempo encoberto em toda a região de São Carlos. Sol aparece pouco, mas não há previsão de chuva, a máxima chega aos 26 graus. Tempo parcialmente nublado em Campinas e região, não deve chover. Os termômetros também marcam a máxima de 26 graus. Enfermeiros recebem o prêmio Ana Nery por serviços prestados à população. E ainda, em clima de Dia das Mães, mulheres especiais recebem homenagem aqui na Assembleia Legislativa. Eu conto para vocês depois do intervalo. Até já. 55 profissionais da enfermagem do estado de São Paulo recebem o prêmio Ana Nery na Assembleia Legislativa. Desde criança temos contato com eles, ou na maioria das vezes, elas, já que 8 entre 10 profissionais da área são mulheres. É você cuidar do outro tendo empatia, se colocando no lugar. Esse é o desafio. Ana Nery, que dá nome ao prêmio de iniciativa do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, é reconhecida como a primeira enfermeira do Brasil. Voluntária na Guerra do Paraguai, é um símbolo da dedicação destes profissionais. A gente lida com, acho que a pior fase do ser humano, né, da maioria das vezes, que é a doença, né? Então você tem esse desafio emocional diariamente. O estado de São Paulo tem cerca de 470 mil profissionais da enfermagem. Os desafios da categoria são muitos, entre eles um piso salarial nacional, a regularização do ensino à distância e a redução da jornada de trabalho. No estado de São Paulo, nós somos 470 mil profissionais e, infelizmente, a sociedade ainda não conhece o profissional enfermeiro e não sabe a importância desse profissional na assistência à saúde. No nível federal, o deputado Simval Malheiros, do PTN, tem um projeto de lei que qualifica a agressão contra profissionais da saúde. É uma injustiça muito grande, é uma classe trabalhadora, uma classe que dá tudo de si, muitas vezes estraga até a própria saúde ajudando ao próximo, né? Eu acho que não seria justo não ter uma proteção das leis contra a agressividade errônea de muitas pessoas. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem diversos projetos de lei voltados aos profissionais da enfermagem, inclusive proibindo o funcionamento de cursos de nível técnico voltados à formação de técnicos de enfermagem na modalidade à distância. O deputado Marcos Martins, do PT, apoiador do evento, acompanha o trabalho da categoria por meio das atividades sindicais. O reconhecimento é muito importante, porque além das condições de trabalho, que já não são precárias, mas o reconhecimento do carinho, do respeito, da dedicação que as pessoas prestam a cada pessoa que é atendida, cada um que eles atendem, fica marcado na memória de cada um que recebe o atendimento desses enfermeiros e enfermeiras.
Elas são mulheres, mães e profissionais com carreiras consolidadas e ainda acham tempo para desenvolver trabalhos importantes na área da assistência social e dos direitos humanos. Por tudo isso, ainda em clima de Dia das Mães, essas guerreiras receberam uma homenagem especial aqui na Assembleia Legislativa. Uma manhã de muita emoção no plenário Juscelino Kubitschek. 23 mulheres foram homenageadas. Entre elas, a presidente da Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Clarice Durso. Mensalmente, a Ordem, na capital paulista, ajuda 200 instituições com leite, roupas, material escolar e alimentos. Para mim é um prazer, né, receber essa homenagem hoje pelo Dia das Mães. Em homenagem a todas as mães, não só a mim, mas acho que a todas elas, né? A doutora Tatiana Corina luta pela inclusão social no atendimento odontológico. Eu sou mãe e agradeço muito por ser homenageada, mãe, dentista, e agradecer muito ao pessoal que está me homenageando e às mães, um feliz Dia das Mães. Que todos sejam abençoadas. A promotora de justiça e assessora da Procuradoria-Geral, doutora Fabíola Sucasas, atua no Centro de Apoio Operacional e Direitos Humanos e Assistência Social. Sou mãe de 3 filhos, tenho um filho de 14 anos e tenho gêmeas de 6 anos. E para elas, e logicamente para o meu filho, que tem que respeitar as mulheres, mas para elas e para minha mãe, que eu dedico todo esse trabalho. Uma pelo exemplo que me deu e que por isso hoje estou aqui, trabalhando no empoderamento da mulher, e por elas, por acreditar que elas vão ter um futuro melhor, um futuro com muito mais liberdade, um futuro de defesa das suas dignidades. A mãe da doutora Fabíola também foi homenageada. Ela sempre atuou na área de ensino e lutou pela manutenção de escolas públicas. Criou 4 filhos e acabou de se formar em Direito aos 74 anos. Como a senhora se sente, então, homenageada? Eu me sinto felicíssima, muito feliz, até me emociono. A sessão solene foi a pedido da deputada Clélia Gomes, do PHS, mas, na verdade, ela também foi homenageada. Sua mãe, filhos, aqui, deputada. Ver meu filho na plateia, ver a minha filha na plateia, ver minhas irmãs na plateia, ver a minha nora, é uma emoção sem fim. Tudo isso é uma lição para que todo dia eu levante de cabeça erguida, represente essas mulheres, represente esse povo que realmente precisa de representatividade. Eu só posso dizer que foi maravilhoso tudo. A senhora recebeu uma homenagem linda aqui hoje também, né? Oi. Muito boa para mim. Como que ficou o coração da senhora aqui hoje? Pequenininho. Mais feliz? Mais feliz. Saber agora como fica o tempo em mais cidades do litoral e também do interior do estado. Em Sorocaba e região, a tarde de segunda-feira com tempo parcialmente nublado. Não chove, a máxima é de 25 graus. No Vale do Ribeira também vai ter tempo firme hoje à tarde. Em registro, os termômetros marcam até 25 graus de máxima. As cidades da Baixada Santista vão ter uma tarde de segunda-feira de sol. Em Santos, a máxima bate os 24 graus. 24 graus também e a máxima prevista para São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O céu fica parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. Vamos saber agora dos destaques do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de São Paulo desta segunda-feira. Novo projeto de comunicação nas redes sociais. Inscrições abertas para o vestibular das faculdades de tecnologia do Estado. Na entrevista do Mandato em Pauta, o deputado Sebastião Santos, do PRB, fala de seus principais projetos. Na coluna Opinião, o deputado Chico Sardelli, do PV, comenta a importância do setor têxtil. Para ler o Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acesse www.al.sp.gov.br e clique em Diário Oficial. Conferir agora as estreias de hoje à noite aqui pela TV Assembleia SP. Às 8 da noite, o jornalista Jorge Machado recebe o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, no programa Por Dentro da Política. Eles conversaram sobre investimentos em ciência e tecnologia. Às 8h30, você vai ver alguns dos projetos que ainda tramitam aqui na Assembleia Legislativa e que, depois de aprovados, podem mexer com a vida do cidadão.
Às 21h, o deputado Roberto Moraes, do PPS, apresenta o programa Assembleia Convida. O tema é o mercado da vitinicultura. Às 10h, tem Arena Livre inédito. O convidado é o professor Ives Gandra da Silva Martins. Na bancada, os deputados Davi Zaia, do PPS, Orlando Bolsoni, do PSB e o deputado Edson Giriboni, do PV. O Arena Livre é apresentado pelo jornalista Jorge Machado. Não perca! O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 você pode assistir a sessão plenária, direto do plenário Juscelino Kubitschek, ao vivo, pela TV Assembleia SP ou pelo portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.